Olá! Nesse vídeo eu vou falar 5 erros que eu cometi como uma evangelista aqui, mas esses erros, vou deixar bem claro, não é sobre o evangelismo em si, tá ok? Que acredito que o evangelismo, todos que eu fiz foram guiados por Deus mesmo, então foram certos, tá? O que eu vou falar eu acho que devia até ser outro tema, na verdade, né? Mas eu vou colocar, assim, falar sobre os relacionamentos em si, né? Mas coisas assim, como pessoa, porque nós, evangelistas, missionários, somos seres humanos, tá? Tá? Pra deixar bem claro. Temos sentimentos, temos emoções, somos pessoas de carne e osso. Então, eu vou falar alguns dos 5 que eu cometi. O primeiro eu cometi e ainda tô tentando melhorar essa questão que eu tô falando muito nos vídeos, né? Que é a solidão. Então, pelo fato de eu querer muito alguém que esteja com os mesmos pensamentos que eu, às vezes eu tenho essa mania boba de... Mania boba não, isso é muito sério. A gente tem que sempre orar antes de querer conversar com alguém, ter amizade com uma pessoa, né? Eu tenho mania de já me aproximar e falar muito da minha vida pessoal. Até o meu marido falou, não fale de coisas profundas para pessoas que você não conhece, não fale de coisas... Até para os conhecidos a gente não deve falar, né? Então eu tenho muito essa mania e tô pedindo pro Espírito Santo me tirar essa mania boba de achar que todo mundo que eu encontro porque diz que é cristão é amigo e não é. Então, eu sofri muito, ainda tô sofrendo por esse tipo de questão de confiar nas pessoas errada. Até a palavra diz, né? Nós devemos, o maldito homem que confia no homem. Não que eu coloquei minha confiança na pessoa, mas assim, esse jeito de como a gente tá fora do nosso país, né? Quando a gente encontra alguém que é da nossa cultura, a gente, e ainda é cristão, a gente pensa, nossa, ainda, né? Que nós não sabemos todos são cristãos, de verdade. Então, esse é o meu primeiro erro. Então, se você já está fazendo missões em algum país, ou você vai, toma muito cuidado, não seja como eu, de se abrir muito. Eu sou muito feliz porque a gente que é assim, é sincera, tem um coração assim, disposto, né, a acolher as pessoas, a gente acaba sofrendo demais, mas a gente é feliz porque a gente não é falso, né? Isso que é o bom. Bom, segundo erro que eu cometi é a questão da ansiedade, de achar que tem que fazer, tenho que fazer mais, mais, mais. E a questão não é a quantidade, e sim, não vou dizer a qualidade, mas sim o objetivo. Como eu sempre falo do filme que eu assisti, qual é o objetivo? Qual é a intenção, né? Qual é o objetivo final e por que você está fazendo isso? E por que tem que ser hoje? Por que não pode esperar um pouco? Por que você não pode orar antes de fazer evangelismo? Porque quando a gente começa a fazer evangelismo, e eu não vou falar sobre os tipos de evangelismo que eu faço, que eu já falo no outro canal, que é Evangelizando a Suécia, tem muitas formas de evangelizar, então é tão gostoso, eu amo tanto evangelizar, eu amo tanto falar de Jesus, a coisa que eu mais amo é falar de Jesus. E aí quando você vai fazendo, você vai gostando e você quer mais, 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 só que a gente também é ser humano, a gente tem família, a gente tem que cuidar das nossas coisas também, e a nossa prioridade é a nossa família. Então temos que cuidar muito bem disso, porque tem uma história de uma pessoa maravilhosa que eu tenho orado muito pela vida dela, que me ajudou no momento que eu precisei demais, mas eu nunca vou esquecer que eu encontrei ela no metrô. E acho que foi a última vez que eu a vi. E eu falei assim pra ela, fulana, você não vai descansar? Você não se cansa? Eu falei assim, você não se cansa? E ela falou, não, vou descansar só no céu. Moral da história, ela, não sei se foi por causa disso, tá? Não vou julgar. Mas tudo indica que ela ficava demais, mas só que a igreja ficava, assim, a gente tem que fazer a obra do Senhor, mas a nossa família é prioridade, tá? Eu não tô falando assim, porque eu não sei da vida dela, porque eu não pergunto detalhes, eu não sou curiosa, se a pessoa fica perguntando a vida dos outros, eu nem perguntei o porquê. A gente chegou a conversar no telefone, eu não perguntei o porquê, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver. Só sei que ela não está mais na igreja hoje em dia, não está mais com o marido, e tá muito triste, né, separou e tudo. Mas assim, eu não estou falando mal dela, eu tenho tanta gratidão por essa vida, ela é uma evangelista mesmo, nata, ela nasceu pro evangelismo, gente. Ela vai na casa das pessoas, tira as pessoas com depressão da casa delas. Ela é demais, assim, é uma pessoa maravilhosa. Só que eu percebia que ela trabalhava demais, ela ficava de manhã até a tarde, todo dia, não parava. Então, é maravilhoso você fazer a obra de Deus, sim, mas a gente tem que tomar cuidado, né, com a nossa família, mesmo que o marido não sei se é cristão, então, mesmo assim, a gente tem que vigiar, né, nessas questões. Então, número 2, ansiedade de ficar desesperado, querendo evangelizar, assim, e sempre de orientação. Tô com uma sacola aqui, daqui a pouco eu vou sair. Enfim. E agora, número 3, tomar cuidado de tudo que você fazer e colocar em rede social.
eu tinha essa mania de tudo que eu fazia eu tinha que colocar em rede social. Não tem que colocar em rede social. Pra quê? Aí depois eu falei, meu Deus, quantos galardões eu perdi de ter ganhado do céu, porque eu fiquei postando, querendo ajudar pessoas, né? Agora, esse vídeo, por exemplo, eu estou falando os erros, mas eu não vou tentar não falar as coisas que eu faço, porque parece, por mais que não, parece que vem assim, a gente tem um ego, né? Fica falando, olha o que eu fiz, a gente fica se alegrando. É bom tudo que nós temos que, sim, ser luz, ser sal, as pessoas têm que ver as nossas obras, mas não tudo, porque senão ficou o fariseu hipócrita fazendo, e aí você ganha lá curtidas, comentários, fica todo empolgado com aquilo, e tem que tomar cuidado para Deus purificar suas intenções, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente purificar nossas intenções, para que a prioridade não seja a rede social, para que a prioridade não seja querer se aparecer, mas o nome do Senhor Jesus tem que ser levantado, que ele cresça e a gente diminua. Esse é o número 3, né? Você acredita, gente, que eu não escrevi o que eu ia falar? Eu tô falando assim por falar, tá? Assim, não por falar assim, mas assim, eu não escrevi o que eu ia falar. Tá vindo as coisas na minha mente agora, assim. Eu não... Por isso que eu tô tentando pensar, qual é o quarto erro que eu cometi agora? Que eu já cometi no evangelismo. Ah, sim, tem um quarto erro agora. Esse quarto erro, eu acredito que não foi erro meu, porque eu não conheço o coração de fato dessa pessoa. Só o Espírito Santo conhece. Uma pessoa que me ajudou muito no evangelismo. Só que eu não sabia que ela não estava preparada, porque quando eu chamava ela para ir, ela queria, e ela chegou até a filmar uma vez que eu peguei na rua e tal. Só que eu não sabia como ela estava psicologicamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente chama para ir para o evangelismo com a gente. Porque ela era uma nova convertida, mas ela lia muito a Bíblia, aquela pessoa, sabe, que se converte rápido e faz muitas coisas. Só que eu não sabia como ela estava com o evangelismo. Aí aconteceu que essa pessoa começou a se isolar, a se fechar, parou de falar comigo, parou de falar com as amigas dela, com todo mundo. Aí as pessoas perguntam, e aí, você tem notícia de fulana? Eu não. Ela se isolou. Ela já tinha problemas com depressão. E aí eu não sei o que aconteceu. Só sei que a pessoa não tem contato mais, ela não quis, me bloqueou. Do nada, assim, ela não tava bem já psicologicamente. Só que essa pessoa chegou a se batizar. E então, a gente não sabe, né? Então é muito importante, antes de você chamar alguém para evangelismo com você sondar essa pessoa mais, sabe? Eu deveria ter feito mais isso. Entender se a pessoa tá preparada psicologicamente para um evangelismo. Não que, claro, se a pessoa não tem medo de retaliação. Porque se a pessoa fica toda hora, ai, com medo de retaliação. Porque tem gente que é assim, né, gente? Por que a pessoa quer ser missionária evangelista se tem medo de tudo? Não posso orar, porque senão vou ter ataque. Não posso fazer isso, então não faça, não vai ser missionário, não vai ser evangelista. Claro que vai ter oposição. Eu sofri muita oposição. Estou firme pela graça do Senhor Jesus, mas que é fácil? Não é fácil, não é fácil. Então, tome cuidado com quem vai ir com você, porque às vezes você vai muito na emoção, eu sou muito emocional também. Ai meu Deus, uma pessoa, glória a Deus, quer fazer evangelismo comigo? Vamos. Só que aí você não sabe como que tá a pessoa, se a pessoa se prepara, se a pessoa jejua, se a pessoa tem uma vida consagrada ao Senhor, se a pessoa não tá em pecado, né? Então você tem que saber, porque nem tudo a pessoa vai te falar, então a gente não tem como saber, mas ora bastante, fala com o Espírito Santo, que o Espírito Santo ele vai mostrar, tá bom? Agora, a quinta e última coisa, deixa eu pensar mais um pouquinho, quinta e última coisa que eu cometi como evangelista aqui. Uma vez, gente, eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu vou falar. Nunca façam isso, nunca façam isso. Isso sim, foi um erro de evangelismo grave. Foi a seguinte, foi um dia que eu tava, inclusive com essa menina, né? Eu tava fazendo evangelismo e tava naquela coisa. Aí eu me encontrei com um ateu, né? Que ele começou a zombar da Bíblia e começou a falar, ai, se Jesus não voltou, por que ele não veio até agora? Mas a gente tem que estar preparado, porque as pessoas vão, né? Só que esse dia eu não tava no espírito. Acho que eu tinha jejuado. E eu peguei e falei assim, tá bom, eu tô pregando aqui, tô falando, se você não quer, então depois no inferno você não reclama. Gente, não pode fazer isso. Não pode usar esse tipo de atitude, a gente tem que ser humilde, não pode ser arrogante, né? Então, eu não sei o que me deu nesse dia, foi a única vez que eu fiz isso, foi a única e nunca mais na minha vida, e depois eu falei, meu Deus, o que eu fiz? Por que eu falei isso pra aquele homem? Meu Jesus! Porque eu já tô acostumada a evangelizar muçulmano, já tô a falar com ateísta, já tô acostumada a falar com budista, com tudo quanto é tipo de gente. Mas aquele dia eu não sei o que me deu. Respondi assim, não façam isso, tá, gente? Não façam, não sejam arrogantes, não seja prepotente, mesmo que a pessoa te trate assim. Porque nós temos que ser sal, né? A gente tem que ser sal, a gente não pode responder na mesma coisa, porque as nossas armas não são carnais, mas são espirituais.
e poderosos em Deus para a destruição das fortalezas. Então, o pensamento tem que se curvar à obediência de Cristo, não a nossa voz, não a nossa fala, e não é com a força do nosso braço que a gente vai convencer ninguém, nem com a nossa arrogância, né? Mas esses são os 5. Se você estiver interessado, mesmo se vocês não tiverem também, eu vou gravar depois, talvez, os 5 coisas boas, né? Que o Senhor me usou, e tudo é pra glória dele. Apesar que eu não quero muito falar das coisas que eu fiz, não agora, mas vou pensar sobre isso, tá bom? Deus abençoe a todos e antes de evangelizar, você tem que saber a palavra. Então, não pode ter vida em pecado, não pode estar, sabe, de qualquer jeito. Tem que jejuar, se consagrar, ler muito a palavra, entender o que você fala e praticar na sua casa, né? Porque se você não for praticante, não adianta nada você pregar para os outros aquilo que você não faz, tá bom? E evangelista é mesmo chamado do Senhor. Existem muitos missionários, a gente pode ser missionário em qualquer lugar, mas evangelismo para falar assim o tempo todo da palavra, tem que buscar, né? Porque a nossa vida é uma missão, as pessoas têm que ver Jesus na nossa vida, né? E tem que também falar, é claro. Mas eu falo evangelista que tem um chamado, é evangelista, assim, transcultural, para você ir para outro país, não é fácil, tá? Mas você pode ser evangelista na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, etc e tal. Deus abençoe.